E hoje eu vou trazer uma seleção, coisa fina para vocês. 4 relatos incríveis de situações estranhas que vocês vão entender a conexão delas quando eu contar o último relato. No meio ali vocês já vão entender, é claro, né? Por que eu separei essas 3 pessoas que me enviaram aqui, a Paula, o Gustavo e a Maria. A Maria enviou 2 relatos que foram um acontecimento com ela e com o marido dela. E por que é interessante eles estarem juntos aqui. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Para você que está chegando agora no Sem Tempo, que está entendendo como que as coisas funcionam aqui, vou fazer um breve resumo do que eu quero que o Sem Tempo seja, tá? A ideia do Sem Tempo sempre foi contar histórias, aquelas histórias que a gente sempre gostou de escutar dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos familiares e amigos quando a gente era criança ou já adulto mesmo, conversando com os amigos ali, falando sobre situações misteriosas, estranhas pelas quais nós passamos e pessoas próximas de nós passaram também. Então a ideia é sempre trazer para vocês relatos, causos do interior, sabe? Acontecimentos estranhos mesmo assim, sabe? Que refletem um pouco do nosso folclore, do nosso misticismo, das nossas crendices / religiões, em tudo aquilo que a gente acredita, sabe? Claro que a gente acaba também falando muito sobre lendas urbanas, falando de coisas que acontecem em cidades, mas geralmente é coisa que acontece no interiorzão do Brasil. E a ideia também é explorar, conhecer essas lendas, se aprofundar nelas, mas não de um ponto de vista histórico, até mesmo geográfico, ou de uma coisa mais acadêmica. Eu acho que é o melhor termo que eu posso usar aqui. É de um contexto popular mesmo e de um contexto contação de história. Eu sou um porta-voz para vocês aqui de muitas histórias que pessoas próximas a nós passaram. Vou começar com um relato da Paula aqui. A Paula é de Morrinhos, Goiânia, e ela conta que na infância dela, ela sempre viajava para Uberlândia com a família dela, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela morava e nasceu em Morrinhos, mas até os irmãos e o restante da família era toda ali de Uberlândia, Minas Gerais. Então era uma coisa padrão na infância dela essa viagem. Em uma dessas viagens, que eles saíam sempre muito cedo ali, madrugada, para chegar cedinho, tempo de tomar um café antes do almoço ali com a família, chegar, descansar um pouco e curtir o resto do dia. Saíam cedo, coisa de 3, às vezes até 2:30 da madrugada. O pai já colocava todo mundo para dentro do carro e estrada fora. Em uma dessas viagens, no meio do caminho, eles pararam para fazer aquele pit stop padrão, um lugar que eles sempre paravam, mas que sempre estava trocando de dono, que parecia que aquele lugar ali nunca ia direito para frente, mas sempre estava funcionando. Era um lugar um pouco posto de gasolina, um pouco conveniência, um pouco restaurante e tinha até uma pousadinha ali se você quisesse ficar. Ao mesmo tempo que era o famoso grande, mas porém simples, né? E o pai dela gostava de parar ali porque tinha um tipo de lanche que só fazia ali que ele gostava muito. Lembrando que essa história aqui se passa no final dos anos 90, então muita coisa pode ter mudado, então provavelmente por isso que ela não deixou o nome do lugar e nenhuma outra característica aqui, tá? Mas se a Paula estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, Paula, por enviar o seu relato. Deixa lá nos comentários qualquer complemento, tá? Eles pararam nesse posto de gasolina para comer, usar o banheiro, foram lá, tomaram um belo de um café, quem precisava ir no banheiro foi. O pai deu ali uma última olhadinha no carro, subiram no carro. Quando eles saíram, tava uma neblina muito forte mesmo. E não era uma coisa assim muito difícil, segundo ela, era uma estradinha de terra que você meio que acompanhava a rodovia principal ali. Só que não dava acesso logo de cara, você tinha que entrar nessa estrada, vir margeando a rodovia, entrar no posto e depois a mesma coisa para você sair. O pai dela errou, passou reto na entrada da rodovia e seguiu nessa estradinha de terra mais alguns metros para frente, provavelmente quilômetros. Foi se afastando da rodovia, aí quando ele viu, ele entendeu que tinha errado um pouco o caminho, ele falou, não, lá na frente eu acho que tem uma encruzilhada e lá a gente volta certinho, melhor do que dar ré e voltar tudo isso aqui para trás agora. Eles continuaram por essa estradinha de terra até chegar na encruzilhada. Quando chegaram na encruzilhada, ainda muito escuro, segundo ela, em torno ali das 5:30, 6 horas da manhã, né, madrugada ainda, uma neblina, aquela lua começando a ir embora e começando a ver um rainho de sol no horizonte, todos escutaram um barulho de cavalo muito alto. E tava ela, os 2 irmãos dentro do carro, o irmão mais velho na frente com o pai, ela, a mãe e a irmã mais nova no banco de trás. E eles não entenderam da onde que estava vindo aquele barulho de cavalo, logo que chegaram na encruzilhada. Alguns minutos depois que o barulho começou, um cavalo passou com tudo ao lado do carro, seguiu, sem seguir pelo meio sem seguir um dos caminhos da estrada de terra, seguiu pelo meio do pasto. E tudo que eles conseguiram ver é que era um cavalo muito bonito, muito grande e forte,
forte, com pelo escuro, preto e com a cabeça em chamas. Então tudo levou a acreditar eles que eles tinham acabado de ver ali a mula sem cabeça. Ela falou que o pai dela ainda teve a audácia de sair fora do carro, tentar olhar, tentar enxergar, ver ali o que estava acontecendo. A mãe dela tinha uma Kodak, uma filmadorazinha assim, tentou puxar de dentro da mala para tirar uma foto, fazer alguma coisa, mas eles não viram mais nada. Foi tipo assim, do jeito que veio, passou e foi embora, seja lá o que for essa criatura, essa mula sem cabeça aí que passou por elas. Segunda história aqui do canal. Bom, agora eu vou para a história do Gustavo Torres. O Gustavo é de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, quer ajudar esse canal a crescer, quer ajudar esse canal a melhorar, hoje tá bem puxado para mim, sendo muito sincero para vocês, está até um pouco difícil fazer os roteiros, separar as histórias, ler os relatos que vocês me enviam, deixar tudo bonitinho, vim aqui gravar e depois editar. Confesso que editar para mim, nossa, é difícil. Então me ajuda a fazer esse canal crescer, se inscreva aí e dá um engajamento pro canal. Vai lá, curte esse vídeo, deixa lá nos comentários se você gostou, não gostou do vídeo, ou deixa lá nos comentários se você já viu uma mula sem cabeça. Fala o que você acha que tá faltando aqui no canal, dê sua sugestão, eu gosto muito do feedback de todo mundo, tá? Bom, agora eu vou para a história do Gustavo Torres. O Gustavo é de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. E não é uma história dele, é uma história do pai dele. Ele falou, olha, Rogério, gosto muito do Sem Tempo e tal, gosto de escutar suas histórias, faz muito bem para mim, porque eu lembro das histórias do meu avô, do meu pai, e eu quero compartilhar uma história do meu pai, que meu pai jura de pé junto, até hoje, depois de 30 anos, que ele e o amigo dele viram uma coisa muito sinistra na estrada. Cresci com o meu pai contando a história de que quando era mais novo, trabalhava em Aracaju e ao longo da semana ficava alguns dias na casa de parentes, mas nos finais de semana voltava para Nossa Senhora do Socorro ficar na casa dos seus pais. Então era mais ou menos a rotina dele ali. Durante a semana ele ficava ali na casa dos parentes, que era pertinho do trabalho, e no final de semana ele pegava carona com esse amigo aí e ia para a casa dos pais, que pelo que eu entendi aqui não era nem muito longe nem muito perto, mas já dava um trabalhinho ali, já dava uma certa logística pelo que o Gustavo escreveu aqui, então por isso ele só voltava para a casa dos pais no final de semana. Numa dessas voltas, ele e o amigo dele, né, o pai dele, estavam no carro conversando e tudo mais, quando eles saíram de Aracaju, já pegaram a estradinha, na parte mais erma, assim, na parte mais isolada, mais escura da estrada, eles começaram de longe a enxergar pessoas. Só que essas pessoas não estavam normais, vamos dizer assim. Elas carregavam velas na mão e estavam todas vestidas com roupas brancas, com túnicas brancas cobrindo suas cabeças. E conforme eles foram se aproximando ali com o carro, eles conseguiram olhar de mais perto que essas pessoas realmente estavam ali em uma procissão, segurando essas velas e cantando músicas religiosas, seguindo o sentido Nossa Senhora do Socorro também. Naquele primeiro momento, o pai dele ali, né, olhou para o amigo ali e falou, Joaquim, que é isso, né? O amigo dele também falou, não sei, não estou entendendo nada. Eles meio que tentaram olhar, meio que interagir com aquilo, passaram um carro mais lento próximo dessas pessoas, mas essas pessoas nem aí para eles. Quando eles andaram mais um pouco pela estrada, para surpresa dos dois, eles olharam para trás e não tinha mais nada. Não tinha nem sinal de pessoas, nem de pessoas segurando velas, nem de luz, nem de nada, só o breu da estrada. Então isso é uma história que o pai do Gustavo contou a vida toda para ele, que voltando ali de Aracaju para Nossa Senhora do Socorro, eles viram essas pessoas, que eram coisa ali de mais de 20 pessoas andando juntas, segurando velas, cobertas com uma túnica branca e véu branco na cabeça, cantando músicas religiosas. Passaram por eles, eles sumiram. E para finalizar, eu deixei aqui, esse aqui é muito divertido e gostoso de contar esse relato para vocês. Vocês vão entender por quê. Eu acho que a história da Maria Campos Machado daria um curta-metragem. Maria, escuta o que eu tô falando. Um dia eu vou te procurar e a gente vai transformar isso aqui num roteiro de um curta-metragem, porque isso aqui é a nata das histórias de folclore, de causos do interior da roça que eu posso contar para vocês aqui no Sem Tempo. A Maria Campos Machado, que ela é de Concórdia, Santa Catarina, conta que quando ela se casou com o marido dela, que é o Pablo, eles se mudaram para Chapecó devido ao trabalho dos dois. Ela não especificou o que é o trabalho dos dois, mas eu imagino que é alguma coisa assim
Pelo que eu entendi, eles prestaram uma prova e se mudaram devido ao trabalho, então eu imagino que é alguma coisa concursada. Maria, se você também está escutando esse vídeo, se você também está assistindo esse vídeo, está vendo toda a história lá, pode deixar lá nos comentários lá os seus complementos, tá? E muito obrigado por compartilhar seu relato comigo. Então eles se mudaram para Chapecó devido ao trabalho, e assim, eles optaram, logo que eles se mudaram, em continuar tendo uma vida muito parecida com o que eles tinham em Concórdia, que era uma vida mais voltada para o campo. Então eles compraram uma chácara e foram morar nessa chácara juntos, e era até próximo de alguns amigos, então dava ali uma certa segurança, tranquilidade para eles de estar se mudando para Chapecó. Logo que eles se mudaram, tinha muito serviço para fazer na casa e estava muito próximo do inverno, pelo que eu entendi, ali já era uma época de muito frio. E aí a Maria conta que era comum o marido dela entrar ali pelo meio do mato para pegar algumas árvores, troncos, alguma madeira para fazer lenha e também às vezes para procurar alguma coisa, uma coisa ou outra ali para conhecer a região e para melhorar o cafofo deles aqui, pelo que ela escreveu. Então ele provavelmente encontrava as coisas por ali e levava lá para a chácara deles para dar uma melhoradinha na casa, pelo que eu entendi aqui. Numa dessas caminhadas sem rumo do marido dela, por dentro dessa mata que ficava próximo da casa deles, o marido dela começou a escutar risadas e gritos de uma criança no meio do mato, no meio do nada. E não era comum isso por ali. Falou que as crianças que tinham por ali não saíam de próximo das casas e não ficavam fazendo escândalo pelo meio do mato, e tinha realmente animais perigosos, pelo que ela falou aqui, que poderiam atacar, animal peçonhento, uma coisa ou outra que poderia atacar uma das crianças, então elas não se afastavam tanto assim das casas. E o marido dela, encanado, parou tentando entender o que estava acontecendo, quando foi surpreendido por um menino muito, muito, muito moreninho, da pele queimada, assim, segundo ele. Era uma pele assim, praticamente um café claro, pelo que ele explicou, não era uma pele comum, entendeu? Pelo que ele falou, era uma pele queimada, com cabelos vermelhos e um sorriso com dentes pontiagudos. Passou gritando e correndo em cima do lombo de um porco na frente dele e dando risada. O menino passou assim, ó, correndo com o porco ali, batendo no lombo do porco, fazendo o porco, coitado do porco do mato, suar. O marido dela não entendeu nada do que estava acontecendo. Naquele primeiro momento, sem entender nada, tudo que ele fez foi pegar ali a sacolinha de trouxa dele ali, com as coisas que ele estava pegando por ali, e voltar para a chácara dele e contar essa história para a mulher dele, para Maria. E o que a Maria falou, que provavelmente hoje eles entendem que o marido dela viu o curupira ou o caipora, uma dessas criaturas. Só que ele não lembra do pé do menino, então ele não consegue descrever se aquilo era um curupira ou estava mais para um caipora, alguma coisa assim. E algumas semanas depois, quando o inverno já tinha chegado, eles já estavam mais estabelecidos ali, ela foi numa oficina, que era um desses lugares aí que o marido dela ficava traquinando, mexendo ali, trazendo as coisas que ele achava no meio do mato para dentro da casa, foi buscar lenha. E aí a Maria saiu com aquele frio, aquela noite escura, sabe, só claridade das estrelas e do céu mesmo, e alguns metros da casa dela até a oficina, onde ficavam as ferramentas e as coisas que eles usavam ali de vez em quando na casa, tipo lenha, tipo material de limpeza, uma coisa ou outra, ela olhou para cima e viu alguma coisa muito sinistra, grande, voando. Passou assim por cima da propriedade dela e foi sentindo a mata que ficava a alguns metros, alguns quilômetros ali da chácara dela. E ela tentou entender o que era aquilo. Aí quando aquilo ficou mais próximo ali da parte mais clara, que a claridade do luar deixava mais nítido, né? Que quando passou por cima da casa dela, a claridade da casa atrapalhava ela olhar para o céu. Ela entendeu que aquilo parecia ser uma mulher, ser uma pessoa, sabe? Só que com asas e com feição de coruja. Então parecia ser uma mistura de pessoa com coruja. E foi o que ela conseguiu descrever naquele momento. Ela correu, pegou a lenha que ela tinha que pegar, saiu, quando ela olhou já não tinha mais nada sobrevoando lá a propriedade deles, voltou correndo para dentro da casa e fez ela e o marido dela fazendo um terço ali de tanto medo que ela ficou. Hoje ela também entende que ela pode ter visto outra entidade, outra criatura do nosso folclore, muito provavelmente a Matinta Pereira, uma dessas lendas assim que contam dessas bruxas feiticeiras que se tornam aves, né? Principalmente aves de rapina, né?
Por isso que eu falei, as duas histórias da Maria davam bons curtas-metragens, pelo susto, pela situação engraçada e porque no final deu tudo bem, né? Seja lá o Curupira ou o Caipora não fez nada com o marido dela, e seja lá o que for essa criatura que ela viu, que provavelmente era a Matinta Pereira, também não fez nada com ela. Que bom, né, Maria? Muito obrigado aí a Maria, ao Gustavo e a Paula por compartilharem os seus relatos comigo. Se você tem um bom relato, está aparecendo aqui novamente o e-mail para você me enviar. Não se esqueça de seguir as regrinhas que tem lá na descrição lá, para que eu possa ler. Se você não autorizar, eu não vou ler. Peço desculpa. E eu também gosto que vocês deem umas mudadas no nome das pessoas, ou troquem ali, porque nem sempre as outras pessoas gostam que seja contadas histórias sobre elas, né? Então aí vocês me ajudam aí com essas regrinhas para eu poder contar aqui. Considere ser um membro aqui do Sem Tempo. Muito obrigado aos membros que me acompanham já desde o começo aqui. Muito obrigado aos membros que estão chegando agora. Vocês me dão uma força extra, vocês me ajudam muito, muito, muito. Esse empurrão que vocês me dão, às vezes é a motivação que falta, sabe? Porque, como eu falei, é difícil produzir conteúdo aqui e seguir com a sua vida normal em paralelo, né? Porque isso aqui ainda não é meu trabalho, né? Não dá ainda para tirar uma rendinha daqui para pagar as contas. Mas vocês me ajudando a fazer o canal crescer, sendo membro ou só se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, vocês já vão estar me ajudando muito, 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 muito mesmo. Essa semana tá para sair a parte 2 do vídeo que eu estou fazendo sobre mitologia, sobre tudo que tem a ver com o lobisomem brasileiro. Logo vem um vídeo muito especial. Visitei, fui explorar um hotel mal assombrado histórico aqui em São Paulo. E além disso tem outras novidades para as próximas semanas que vocês vão curtir muito. Ativa o sininho para não perder nada. Se você perdeu um dos últimos vídeos, vai estar aparecendo aqui. Dá uma moral, porque eu lancei esses vídeos aqui no feriado de Páscoa. Eles não foram tão bens em audiência, assim, eles não pegaram tanta view. E eles estão incríveis. Esse vídeo aqui do Lobisomem da Pedra Azul, da Criatura da Carneira, tá muito bom. E esse de relatos do homem aqui, o Homem Coelho, essa criatura esquisita, essa coisa meio creepypasta, meio lenda urbana, tá sinistro também. Vocês vão gostar se vocês ainda não assistiram. E dá um pulinho lá nas playlists para conhecer o restante do canal. Tamo junto, valeu!